Apresento para vocês o pastor Ortega, para quem não conhece. Ele é líder na Igreja Nacional do Avivamento, Centro Nacional de Avivamento, na cidade de Olavarria, em Argentina. Amém, pastor? Há 5, 6 anos atrás, em 2006, ele iniciou esse ministério e hoje já tem 70 igrejas e 70 pastores debaixo de sua cobertura. Pastor, bem-vindo. Gracias, pastor. Gracias. Dios les bendiga. Un privilegio saludarlos. É um privilégio saudá-los. Les mando saludos de mi esposa, que está un poquito descompuesta. Minha esposa teve um problema de saúde e estava um pouquinho desarranjada. Le mandó saludos a todos. Mas mandou uma saudação para todos vocês. Estamos muy felices de esta última noche. Estamos muito felizes nesta última noite de poder compartir lo que Dios nos ha dado. De poder compartilhar com vocês o que Deus tem nos dado. Hemos compartido principios espirituales. Temos compartilhado princípios espirituais que nos ha enseñado el Señor. Que nos tem ensinado o Senhor. Para poder llegar a donde hemos llegado. Para podermos chegar aonde temos chegado. Y quiero esta noche. E queremos nesta noite compartir algo muy importante. Compartilhar algo muito importante. Para la vida de la iglesia. Para a vida da igreja. Para que le vaya bien. Para que vá bem. Yo siempre le digo a las personas de la iglesia. Eu sempre digo às pessoas da igreja. Si estás en una iglesia. Se estás em uma igreja. Es para que te vaya mejor. É para que você faça o melhor. Si no, no venga a la iglesia. Se não venha para a igreja. Se queda en la casa. Fique em casa. Pero si viene a la iglesia. Porque se vieres à igreja. Es para que le vaya bien. É para que você faça o melhor. Que la vida cambie. Que a vida mude. Que haya bendición en la casa. Que haja bênção em sua casa. Que haya abundancia. Que haja abundância. Y que las cosas mejoren. E que as coisas melhorem. Los hijos cambien. Que os filhos mudem. El matrimonio mejore. Que o matrimônio melhore. Y la vida espiritual. E a vida espiritual. Vaya en un crecimiento. Tenha um crescimento. Eso es lo que hace Jesús. Isso é o que faz Jesus. En cada persona. Em cada pessoa. Pero hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Há coisas que nós temos que fazer. Yo soy la tercera generación de creyentes en mi familia. Eu sou da terceira geração de crentes em minha família. Mi abuelo pastor. Meu avô era pastor. Mi padre pastor. Meu pai era pastor. Y yo le dije a Dios. E yo le dije a Dios. E eu disse a Deus. Yo voy a hacer cualquier cosa. Eu serei qualquer coisa. Menos pastor. Menos pastor. Não quero ser pastor. Pero Dios hace lo que quiere. Pero porém Deus faz o que quer. Él hace como Él quiere. Ele faz como Ele quer. Y yo no quería ser pastor. Eu não queria ser pastor. Porque vivía en una casa de pastor. Porque eu vivia numa casa de pastores. Cuando yo nací. Quando eu nasci. Ya papá era pastor. Meu pai já era pastor. Así que las primeras palabras que escuché. Assim, as primeiras palavras que eu escutei. Era una conversación de cristianos. Era uma conversa de crentes. En mi casa. Em minha casa. Pasaban muchos pastores. Passavam muitos pastores. Y yo escuché desde mi nacimiento. E eu escutei desde quando nasci. Los problemas de la iglesia. Os problemas que haviam na igreja. Porque entre pastores. Porque entre os pastores. Se echaban cosas de la iglesia. Se falam das coisas da igreja. Y escuché 20 años. E durante 20 anos eu escutei. Escuché la realidad de la iglesia. A realidade da igreja. Por eso yo no quería ser un cristiano. Por isso eu não queria ser um cristão. Hasta que Dios me llamó. Até que Deus me chamou. Con el milagro de mi hijo. Com o milagre do meu filho. Que conté ayer. Que eu contei ontem. Antenoche. Ayer. Não sei se tem. Y hoy quiero hablarles. Hoje eu quero falar para vós. Que hay una vida de victoria. Que há uma vida de vitória. Hay una vida de poder. Há uma vida de poder. Y Dios quiere. E Deus quer. Que te vaya bien. Que você vai bem. Pero hay cosas que, como dije hoy. Porém, há coisas que eu direi hoje. Que tenemos que hacer nosotros. Que nós teremos que fazer. Yo conozco la iglesia. Eu conheço a igreja. Estruturada. Uma igreja estruturada. Religiosa. Muito religiosa. Legalista. A esa iglesia. Esta igreja. Perteneció mi abuelo. Pertenceu meu avô. Mi padre. Meu pai. Y yo también. E eu também. Y Dios me sacó de ahí. E Deus me tirou dali.
hace 6 años há 6 anos y me trajo a una nueva realidad. e me trouxe a uma nova realidade. Por eso yo conozco Por isso eu conheço las dos realidades. as duas realidades: Una vida religiosa, uma vida de religiosidade estructurada, estruturada, legalista, legalista, y ahora una vida en el Espíritu. e agora uma vida no Espírito. Y quiero decirte, E quero dizer la vida en el Espíritu que a vida do Espírito es mejor, é muito melhor, mucho mejor, muito melhor, llena de gozo, cheia de gozo, de de alegría, alegria, de de conquistas. conquistas. ¿Saben? Sabem, En el mundo espiritual no mundo espiritual hay batallas. há muitas batalhas. Siempre hubo batallas. Sempre houve batalhas. Y tenemos que batallar E temos que batalhar para vivir una vida en victoria. para vivermos uma vida de vitória. Nosotros vinimos hoy Nós viemos hoje a la inauguración de la à iglesia inauguração da igreja y ya generé una batalla e gerou uma batalha en el mundo no espiritual. mundo espiritual. El diablo no quiere O diabo não quer que la iglesia avance, que a igreja avance, pero Dios sí quiere. porém Deus quer que ela avance. Y si nosotros creemos, E se nós cremos, vamos a avanzar. avançaremos. Avanza la iglesia, Avançará a igreja, avanza la familia, avançará a família, avanzan todos. avança todos. Y esta iglesia va a avanzar. E esta igreja avançará. Amén. Amém? Pero tenemos que batallar. Porém, teremos que batalhar. Y yo quiero enseñarte E eu quero te ensinar para quién son las victorias. para quem são as vitórias. Las victorias no son para todos. A vitória não é para todos. Yo quiero enseñarte para quién son las Eu victorias. quero te ensinar para quem são as vitórias. Quiero que leamos la palabra Quero que abram a Bíblia al final de la reunión. ao final da reunião. Vamos a orar por todos los enfermos. Oraremos por todos os enfermos. Primera de Samuel capítulo 17, Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versos 51 al 58. diz assim, do 51 ao 58, 1 Samuel 17, do 51 ao 58. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus, feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-la Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é o filho deste jovem, Abner? De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Amén. Amém? Esta batalla de David y Goliat, Esta é a batalha de Davi e Golias, una de las más conocidas en toda la Biblia. uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Se usa en el ambiente secular Se usa no ambiente secular para dar ejemplos de batallas desiguales. para dar exemplos de batalhas desiguais. Creo que es una de las batallas más poderosas Creio que esta é uma das batalhas mais poderosas y más predicadas e mais en pregadas toda la historia. em toda a história. David mata a Goliat, Davi mata Golias, le corta la cabeza corta a cabeça y trae una gran victoria a Israel. e trouxe uma grande vitória para Pero Israel. ocurre algo inusual. E ocorreu algo incomum. Un adolescente, Adolescente, dicen los historiadores que tendría unos 14 años dizem os historiadores que tinha apenas 14 anos, o 17, a 17, en esa edad. nessa faixa. Era un adolescente Era um adolescente, peleando con un gran guerrero. pelejava contra um grande guerreiro. Y la victoria fue tan poderosa E a sua vitória foi tão poderosa que
se levantó en victoria. Israel se levantou com vitórias. Y cuando el rey Saúl se entera, E quando o rei Saul lhe tomou conta, mandó a preguntar algo perguntou algo que es muy insólito. que é muito insólito, muito improvável. No preguntó cómo se llamaba el joven, Não perguntou qual era o nome daquele jovem. no preguntó cómo lo mató, Não perguntou como ele o matou. no preguntó qué arma usó, Não perguntou a que arma usou. tampoco preguntó qué estrategia usó. Tampouco perguntou qual foi a sua estratégia. Él preguntó Ele perguntou 3 veces, 3 vezes: ¿de quién es hijo? de quem és filho? Cuando la Biblia repite algo 2 veces, Quando a Bíblia repete algo 2 es vezes, importante. é importante. Pero cuando lo repite 3 veces, Porém, quando repete 3 vezes, es porque Dios quiere llamar la atención de algo. é porque Deus quer chamar a atenção de algo. La Biblia dice que preguntó 3 veces de quién es hijo. A Bíblia nos diz que ele perguntou 3 vezes de quem és filho. Yo fui pastor Eu fui pastor de una organización de uma organização de Argentina da Argentina por 12 años. por 12 anos. Llegué a ser el secretario nacional. Eu cheguei a ser o secretário nacional. Tenía poder para firmar compras y ventas de edificios. Tinha autoridade para assinar contratos de compra e venda de prédios. Era el representante ante el gobierno Era um representante diante do governo de esa organización. desta organização. Tenía poder legal, Tínhamos poder legal, pero nunca tuve una victoria en esos 12 años. porém nunca tive uma vitória durante 12 anos. En lo humano era reconocido Como homem, era conhecido en esa organización, nessa organização, pero en el mundo espiritual porém no mundo espiritual, nadie me reconocía ninguém me y reconhecia no tenía e victoria não tínhamos vitórias. y nunca tuve una conquista, E nunca tive uma conquista, porque las conquistas porque as conquistas no se logran con reconocimiento humano. não se conquistam com reconhecimento de homens. Las conquistas As conquistas no son para todos, não são para todos, son para los hijos. são para os filhos. Quiero que repita eso, son para los hijos. São para os filhos. Las conquistas en el mundo espiritual As conquistas no mundo espiritual son para las personas são para as pessoas que tienen un padre espiritual que têm um pai espiritual que los cubre. que o cobre. Saúl preguntó, Saul perguntou ¿quién es el padre de ese joven? quem é o pai deste jovem, Porque esa era la importancia porque esta era a que importância Dios quería mostrarnos, que Deus queria nos mostrar, que entendamos que entendamos que las victorias que as vitórias en el mundo espiritual no mundo espiritual son para los hijos. são para filhos. Yo 12 años de mi vida Durante 12 anos da minha vida, nunca tuve una victoria. nunca tive uma vitória. En 5 años de mi vida, Em 5 anos da minha vida, los últimos, os últimos, nunca tuve una derrota. nunca fui derrotado. Todos los años Todos os anos vi la gloria de Dios vejo a glória de Deus hasta el día de hoy. até o dia de hoje. Todos los días Todos os dias me levanto en victoria me levanto vitorioso y me acuesto en victoria. e me acordo com vitória. Comienzo enero en victoria. Começo o dia com vitória. Enero, el mes de enero en victoria. Sim, começo o mês de janeiro com vitórias. Y termino en diciembre E termino em dezembro lleno de victorias. cheio de vitórias. Porque aprendí este principio. Porque aprendi a este princípio. Las victorias As vitórias. son para los hijos As vitórias são para filhos que tienen un padre que têm um pai que los reconoce como hijos. que o reconhece como filhos. Y hay una relación E aí há uma relação espiritual espiritual entre padre e hijo. entre pais e filhos. Y yo te hago una pregunta esta noche. Eu te faço uma pergunta nessa noite. ¿De quién eres hijo? De quem és filho? Usted me puede decir, Você pode me dizer, yo conozco a Jesús, eu conheço a Jesus, yo me congrego en tal iglesia. eu congrego em tal igreja. Yo no te estoy preguntando eso. Eu não estou a perguntar essa Mi coisa. pregunta es, ¿quién es tu padre? A minha pergunta é, quem é teu pai? ¿Quién te está cubriendo? Quem está te cobrindo? Porque según quien te cubra, Porque según quien te cubra, que sea tu cobertura, é importante que tenha uma cobertura. según quien sea, Segundo que seja tua cobertura, así va a ser tu victoria. ou seja, conforme que seja tua cobertura, será a tua vitória. Quiero mostrarte Quero te mostrar, en la palabra más ejemplos. na palavra mais exemplos, Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reis, capítulo 2. Vamos.
capítulo 2, verso 2. Verso 14 que diz: y tomou 15. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eliseo, discípulo de Elías. Eliseu foi discípulo de Elias. Cuando Elías fue arrebatado, Quando Elias foi arrebatado, el manto de Elías se cayó. o manto de Elias caiu. Yo creo que él lo dejó caer Eu creio que ele o deixou cair, porque Eliseo quería la unción. porque Eliseu queria a unção. Y dice la escritura E diz a Escritura que la unción reposó sobre Eliseo. que a unção repousou sobre Eliseu. Eliseu Hizo el doble de milagros que Elías, fez o dobro de milagres que Elias, porque era un hijo espiritual, porque era um filho espiritual. era alguien que tenía cobertura. Era alguém que tinha cobertura. Y cuando él toma el manto E quando ele tomou o manto y golpeó las aguas, e ele golpeou as águas, y todos los que estaban mirando e todos que estavam olhando vieron ese gran milagro, viram este grande milagre, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. disseram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Reconocieron la unción Reconheceram a unção de su padre de seu pai sobre él. sobre ele. No dijeron es Eliseo, Não disseram que é Eliseu. dijeron es la unción de Elías Disseram: é a unção de que Elias reposó sobre Eliseo. que veio sobre Eliseu. Había una relación, Havia uma relação, padre e hijo, pai e filho, maestro y discípulo. mestre e discípulo. Por eso Eliseo pudo tomar la unción Por isso Eliseu pôde tomar essa unção y vivió una vida de unción, e viveu uma vida ungida, de milagros, de milagres, de poder de poder y de e conquista. de conquistas. La Biblia registra A Bíblia registra 7 poderosos milagros en la vida de Elías. a Bíblia registra 7 poderosos milagres na vida de Elias. Seguramente ha hecho muchos más, Seguramente, creio, deve ter feito muito mais. pero la Biblia registra 7. Porém, a Bíblia só registrou 7. Y Eliseo pidió el doble de la unción. Eliseu pediu o dobro desta unção. Y en la vida de Eliseo E a vida de Eliseu, se registran 13 milagros. a vida de Eliseu registrou-se 13 milagres. Y pareciera que no llegó a alcanzar la meta. Parecia que Eliseu não conseguia alcançar essa meta, esse objetivo. Pero la Biblia dice Porém, a Bíblia disse que cuando él ya había muerto quando ele estava morto y ya eran huesos, e que sua carne já era só ossos, iban a enterrar a una persona enterraram uma pessoa y salieron ladrones. e saíram ladrões Y los que llevaban el muerto que levavam o morto, tiraron el muerto a la tumba de Elías, de Eliseo. jogaram o morto na tumba de Eliseu. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, E quando o morto caiu sobre os ossos de Eliseu, resucitó. ele ressuscitou. Porque él pidió la doble unción. Porque ele pediu a porção dobrada de unção. Hasta los huesos de Eliseo estaban ungidos. Até os seus ossos eram ungidos. Aleluia. Porque era un hijo. Porque era um filho. Vivió una vida de victoria. Vivia uma vida vitoriosa. Vivió una vida de conquista, Vivia uma vida de conquistas, de poder, de poder. más que su padre. Mais que seu pai. Porque eso fue lo que él pidió. Isso foi o que ele pediu. Y como su padre espiritual lo reconoció como hijo, E como seu pai espiritual o reconheceu como um filho, recibió la unción de ele su padre. recebeu a unção do seu pai. Te hago una pregunta. Eu te faço uma pergunta. ¿De quién eres hijo? De quem és filho? Porque según de quién seas hijo, Porque de acordo com quem você seja filho, será tu vida. tua vida será De victoria de vitórias o de derrotas. ou uma vida derrotada. Te vuelvo a repetir, 12 años de mi vida, Eu volto a repetir para vocês, em 12 anos da minha vida, nunca tuve una victoria. nunca tive uma vitória. Pastoreé 5, máximo 10 personas. Eu pastoreava máximo de 5 a 10 pessoas. Tenía la iglesia llena de ancianos. Eu tinha uma igreja cheia de pessoas velhas. Yo oraba para que no se mueran. Eu orava para que eles não morressem. Se me moría uno Se morresse um, y me quedaba con el 20% menos. eu ficava com 20% menos. En invierno No inverno,
se me enfermaban eles ficavam doentes. los abuelos Os avós, y me quedaba sin gente en la iglesia. eu ficava sem ninguém na igreja. Yo oraba para que no se mueran, Eu orava para que eles não morressem, porque era mi congregación. porque era a minha congregação. 12 años de mi vida 12 anos da minha vida pastoreando sin victorias. pastoreando sem vitórias. Cuando conocí a un hombre de Dios, Quando eu conheci o homem de Deus, que es mi pastor, que é o meu pastor, Pastor Ricardo, o pastor Ricardo, el Señor me permitió e o Senhor me permitiu hallar gracia con ese hombre achar graça diante dele. y él me adoptó E ele me adotou como un hijo espiritual. como um filho espiritual. Yo recibí su cobertura Eu recebi a sua cobertura. y en 5 E años em 5 anos, he logrado en mi vida ele orava e me via. lo que no vi a mi padre en toda su vida, Que não via no meu pai em toda a sua vida, lo que no vi a mi abuelo en toda su vida, que eu não vi no meu avô durante toda a sua vida, lo que no vi a ningún hombre en mi ciudad. porque eu não via em nenhum homem na minha cidade. Dios me lo ha dado en 5 años, Deus tem me dado em 5 anos, porque tengo un padre porque eu tenho um pai y soy un hijo espiritual. e sou um filho espiritual. Las victorias As vitórias son para los hijos, são para os filhos, son para gente são para que pessoas tiene un padre espiritual, que têm pais espirituais, que Dios lo está usando. que Deus os está usando. Te doy otro ejemplo. Então eu te darei outro exemplo. Josué, Josué, capítulo 1, capítulo 1, verso 17. verso 17. Un solo versículo. Josué 1,17 diz assim: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, não somente. Seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Josué le toca reemplazar a Moisés. Repita. Josué le toca reemplazar a Moisés, que se había muerto. Josué estava representando Moisés que tinha morrido. Había llegado la hora del fin. Tinha chegado o fim. Y Dios levanta a Josué, E Deus levantou a Josué, hijo de Moisés, filho de Moisés. espiritualmente. Espiritualmente Era falando, un discípulo. era um discípulo. Todo el mundo sabía Todos sabiam que él era un discípulo que ele era um discípulo. y que Moisés lo estaba discipulando, E Moisés o estava discipulando, le estaba enseñando. estava ensinando. Y cuando muere Moisés, E quando Moisés morreu, Dios levanta a Josué Deus levantou a Josué. y todo el pueblo le dijo: E todo o povo de Josué, ouviu Josué, te vamos a seguir, te seguiremos, te vamos a obedecer. te obedeceremos. Y queremos ver E queremos ver, que como Dios estuvo con Moisés, assim como Deus esteve com Moisés, esté contigo también. estará contigo também. Y Josué E Josué logró en su vida obteve em sua vida lo que Moisés soñó. o que Moisés sonhava. Los hijos Os filhos logran más que los padres conquistam mais do que os pais y logran los sueños de los padres. e conquistam o sonho dos pais. Moisés soñó toda la vida Moisés durante toda a vida sonhou entrar a la tierra prometida. entrar em uma terra prometida. Josué hizo realidad ese sueño. tornou esse sonho uma realidade. Los sueños de los O padres sonho dos pais muchas veces muitas vezes se ven cumplidos los hijos. se veem cumpridos na vida dos filhos. Los hijos Os filhos tienen doble victoria. têm vitória dobrada. Cumple sus sueños Cumprem os seus sonhos y los de sus padres. e dos seus pais. Hay una doble unción Há uma unção dobrada para los hijos espirituales. para os filhos espirituais. ¿De quién eres hijo? De quem você é filho? Pedro, otro ejemplo muy claro. Outro exemplo muito claro. Hechos capítulo 5, verso 15. Atos capítulo 5, verso 15. Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 15. Diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetassem em alguns deles. 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e aos quais todos eram curados. Pedro tuvo uno de los privilegios más grandes en la vida. Teve um dos maiores privilégios da vida. Fue discípulo de Jesús. Foi discípulo de Jesus. Jesús lo adoptó como un hijo. O adotou como filho espiritual. Lo cubrió. O cobriu. Le enseñó. O ensinou. Le tiró las orejas. Le tirou as orelhas. Lo discipuló.
lo disciplinó, o disciplinou, lo corrigió con dureza, corrigia com dureza, lo probó, o provou, le dio autoridad, deu autoridade, lo formó. o formou. Y cuando Jesús parte al cielo Quando Jesus foi para os céus y los discípulos se fueron al aposento alto a orar y a buscar a Dios, e os aposentos foram buscar a Deus no aposento alto, vino el Espíritu Santo. veio o Espírito Santo. Hechos 2, capítulo 2, verso 4. Atos 2, capítulo 2, versículo Y 4. fueron todos llenos del Espíritu Santo Foram todos cheios do y hablaban Espírito en nuevas lenguas, e começaram a falar em novas según el línguas, Espíritu Santo le daba que hablasen. de acordo com o Espírito Santo permitisse que falasse. Y el primero que se pone en pie, E primeiro receberam, el primero que se pone de pie, e os primeiros que se colocam em pé, cuando estaba la multitud mirando, quando estava uma multidão olhando, fue Pedro. foi Pedro. Y comenzó a predicar, E começou a pregar, lleno del fuego de Dios, cheio de fogo de Deus, lleno de denuedo, cheio de denuedo. denuedo. Así dice la Biblia, Sim, não entendo. denuedo. Outra palavra, sinônimo. Yo en castellano es denuedo. Então vamos Lleno de poder, cheio de de poder, ánimo, de ânimo, de victoria. de vitória. Y dice la palabra que se convirtieron 3.000 Ele disse a palavra que ele se converteu em 3.000. en el primer E mensaje, na primeira mensagem, 5.000 5.000. en el segundo E mensaje. na segunda mensagem, Y la unción iba en aumento e a unção vinha a aumentando. tal punto A tal ponto que en Hechos 5 que em Atos capítulo 5, la gente sacaba a los enfermos a gente trazia os enfermos para que cuando Pedro pasase, para que quando Pedro passasse, al menos la ao sombra menos a sua sombra tocara a los enfermos tocasse aos enfermos y ellos eran sanados. e eles eram curados. La unción A unção cayó sobre Pedro caía sobre Pedro, porque él fue un hijo porque ele foi filho. y tuvo el mejor padre Ele teve o melhor que pai cualquiera puede haber tenido. que qualquer um poderia ter. Fue discípulo de Jesús. Foi discípulo de Jesus. Los demonios Os demônios no obedecen não obedecem a una creencia. a uma carteirinha. Los demonios Os demônios no obedecen não obedecem a un título de teología. a diploma de teologia. Yo lo tengo. Você tem. Yo soy, yo me gradué en teología Eu me graduei em teologia a los 24 años. aos 24 anos. Y yo pensaba, E eu pensei, voy a salir al pastorado, vou sair para o pastoreamento. voy a hacer cosas tremendas. Farei coisas tremendas. Y no vi nada de eso. E nada aconteceu. Hambre, Fome, destrucción destruição y ruina. e ruína. Los demonios Os demônios no le hacen caso a un título, não dão valor a nenhum título, a una credencial, a uma carteirinha, a un buen predicador. a um bom pregador. Los demonios Os demônios reconocen un hijo espiritual, reconhecem apenas os filhos espirituais. a alguien que tiene unción A quem tem unção de discípulo, de discípulo, a alguien que tiene autoridad sobre él ao que tem alguém y se sujetan que se sujeita à y autoridade, le obedecen. que o obedece. Si los echan fuera se tienen que ir. Se o lançam para fora, vão. Les voy a contar algo. Eu vou te contar algo. En mi ciudad, Em minha cidade, cuando Dios nos ungió, quando Deus nos ungiu, comenzó a pasar algo. começou a acontecer algo. Nuestros hermanos Nossos irmãos salen una vez cada 2 o 3 meses saem de uma vez a cada 2 ou 3 meses y destruyen todos los altares altos de adoración. e destruem todos os altares de adoração de pedra. Todos Todos. los tiran al piso, Os quebram e jogam no chão. los destruyen, Destrói. los prenden fuego. Los toca fogo. Todos las imágenes de demonios, Todas as imagens de demônios. allá hay muchos Há muitos en el país, no país, menos mi ciudad, e menos na cidade de Olavarria, porque la iglesia porque a de igreja avivamiento do avivamento sale y los destruye. sai e destrói. Muchos pastores Muitos pastores me han dicho, pastor, têm dito, pastor, ¿cómo hacen eso? como você faz isso? Se van a meter en problemas. Você vai se meter em problemas. Yo no. Eu não. Los demonios tienen problemas. Os demônios sim têm Porque problemas. la iglesia tiene autoridad. Porque a igreja tem La autoridade. iglesia tiene poder. A igreja tem poder. Y cada vez que los levantan de nuevo, Cada vez que os levantam de novo, se los volvemos a tirar. nos jogamos pelo chão. Los derribamos. Os derrubamos. A uno le hicieron toda una casa de material firme. Alguém fez uma casa de material firme. Se llama Gauchito Gil, el ídolo. Gauchito Rio. Así. Então,
Se llama así. Se chama assim. Y van miles a adorarlo. E vão milhares de pessoas para adorá-lo. Y se lo han destruido, lo hemos destruido tantas veces E já o destruíram tantas vezes que le hicieron toda una fortaleza. que fizeram uma fortaleza. Y fueron los hermanos E foram os irmãos con herramientas pesadas. com marretas pesadas Y lo hicieron un agujero, un hueco. e fizeram um buraco. Y se metió uno E entrou um con una maceta, un martillo com uma marreta grande. grande. Y destruyó todo. Destruiu todo. Y al otro día estaban todos los diarios. E o outro dia estava em todos os jornais. Nunca Nunca nos pasó nada, aconteceu nada. ni nos va a pasar, E nem passará. porque la iglesia tiene autoridad. Porque a igreja tem El autoridade. que tiene que correr es el diablo. E tem que incendiar. El que tiene que huir es el diablo, E tem que esse diabo cair. no la iglesia. Não a igreja. La palabra dice, Na palavra diz, a palavra las diz. puertas del As infierno portas do inferno no prevalecerán não prevalecerão contra la iglesia. contra a igreja. Muchas veces Muitas vezes se nos ha enseñado nos tem ensinado que el diablo no puede entrar a la iglesia. que o diabo não entra na igreja. Esa palabra Esta palavra, no enseña eso. a palavra não ensina isso. Lo que dice esa palabra, O que diz a palavra que las puertas del que infierno as portas do inferno no van a poder detener não vão poder el deter ataque de la iglesia. o ataque da igreja. La iglesia va a romper las puertas del E a infierno, igreja vai romper as portas do las inferno. va a atravesar Ela vai atravessar y le va a arrebatar al diablo e vai sacar o diabo todo lo que él tenía todo o que ele tinha y le pertenece a la e iglesia. que pertencia à igreja. ¿Cuánto lo creen? Quantos o creem? Amém? Esa es la autoridad Essa é a autoridade de la iglesia. da igreja. Eso es lo que estamos viviendo. Isso é o que nós estamos vivendo. Las familias de la iglesia As famílias da igreja están prosperando. prosperam. Nuestra iglesia Nossa igreja hoy está hoje está en lo que era la discoteca de la ciudad. aonde se localizava a maior discoteca da cidade. 20 años 20 anos. esa discoteca Essa discoteca destruyó la juventud de mi ciudad. destruía a juventude da minha cidade. Cuando la inauguraron, Quando a inauguraram, yo estuve ahí, eu estive lá. no era creyente, Não, ainda era crente. así que lo inauguré 2 veces Assim eu inaugurei 2 vezes. como discoteca. Como uma discoteca, como uma boate. Y 20 años después E 20 anos depois, la cerramos fechamos y la convertimos en casa de Dios. e convertimos essa discoteca na casa de Deus. Todos los diarios Todos os jornais sacaban la foto colocaram uma foto, y decían, ¿dónde van a ir ahora los jóvenes? diziam, para onde irão agora os jovens? Y ellos mismos decían, E eles mesmos diziam, van a terminar adentro de la iglesia. acabarão dentro desta igreja. Y así es. E assim foi. Nuestra iglesia Nossa igreja tiene más, no sé, el 70% tem mais de 70% de gente joven. de jovens. Mis hijos Meus filhos y los hijos de nuestros hermanos e os filhos dos nossos irmãos están en ese lugar estão neste lugar, adorando a Dios. adorando ao Senhor. Mi hijo Meu filho toca instrumentos, toca um instrumento. muchos. Muitos. El hijo de Sergio O filho de Sérgio es un adolescente, é um adolescente, es el baterista de la iglesia. é o baterista da igreja. El diablo quería para ellos O diabo queria para ele tenernos en ese lugar, ter que eles ficassem neste lugar, pero drogados, drogados, borrachos, bêbados, pecadores. pecadores. Pero la iglesia irrumpió con poder. Porém a igreja rompeu com poder, Conquistamos ese lugar, conquistamos este lugar, lo hicimos iglesia. fizemos a igreja Y ahí están los jóvenes, e aí estão os jovens llenos del Espíritu Santo, cheios do Espírito Santo, saltando para el Señor, celebrando el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesus. Pero te vuelvo a preguntar, Porém te vou perguntar, ¿de quién eres hijos? de quem és filho? Te voy a dar una palabra. Te darei uma palavra, Segunda de Reyes 2:9. 2 de Reis 2:9. Dice, cuando había pasado, Quando haviam passado, Elías le dijo a Eliseo, Elias disse a Eliseu, pide lo que quieras pede o que queres, que yo haga por ti, que eu farei por ti, antes de que yo sea quitado de ti. antes que eu seja tirado de ti. Y Eliseo le dijo, Ele disse a Eliseu, te ruego una doble porción eu te peço uma porção dobrada del Espíritu que
está sobre ti. do Espírito que está sobre tu vida. Los hijos Os filhos pueden pedir podem pedir todo lo que quieran tudo o que querem y Dios se los entrega. e Deus entregará. Porque son hijos. Porque são Hijos. filhos. Filhos. El diablo O diabo reconoce donde hay un hijo espiritual reconhece aonde existe um filho espiritual y tiene que huir. e tem que ouvir. Quiero que entienda esto, Quero que entenda isto, porque mi anhelo espiritual, porque o meu desejo espiritual, que la iglesia de que avivamiento é a Igreja do Avivamento de Brasil do Brasil, no sea una organización, não seja uma organização, no sea otra organización, não seja mais uma organização, sea un mover del Espíritu. sem o mover do Espírito Santo. Yo soy un pastor, Eu sou um pastor, tengo miles de hijos, tenho milhares de filhos, tengo 70 pastores tenho 70 pastores, que son hijos míos que são filhos meus, y me reconocen como un padre. e me reconhecem como pai. Todos ellos Todos eles no pertenecen a una não organización. pertencem a uma organização. Hoy se descompuso mi esposa. Hoje minha esposa se adoeceu. Mandé 3, 4 mensajes. Enviei 3 ou 4 mensagens Tengo miles de personas orando por ella. para a Argentina, e há milhares de pessoas na Argentina orando por ela agora. Y en una hora ya está recuperada totalmente. Em uma hora estará recuperada totalmente, Porque son hijos espirituales. porque são filhos espirituais. Cuando hay una relación espiritual de padre a hijo, Quando há uma relação espiritual de pais para filhos, no hay límite para la conquista. não há limites para a conquista. En el 2007, Em 2007, el Señor me entregó el primer canal de televisión o Senhor me entregou o primeiro canal de en televisão todo el estado. em todo o estado. Lo compramos. O compramos. Todavía éramos una iglesia pequeña. Todavía éramos pequenos. Nadie pudo creer que lo teníamos. Ninguém podia crer naquilo que conquistamos. Vinieron gente de todo lugar a ver. Vimos pessoas de todos os lugares para ver. Y un pastor importante de Argentina E um pastor importante da Argentina se enojó conmigo. se Se enojou. enojó Ele se irritou com o pastor. y me dijo, no podés tener un canal de televisión. Você não pode ter um canal de televisão. Me dijo esto, Me disse isto. el diablo O diabo va a matar tu familia irá matar a tua y família te va a matar a ti. e matará a ti. Porque esos lugares Porque estes lugares son solamente são apenas para gente con una poderosa unción. para pessoas com unções poderosas. Y yo le dije a él, E eu disse para ele: yo tengo televisión eu tenho uma televisão porque mi papá tiene televisión. porque o meu pai tem televisões. El pastor Ricardo O pastor Ricardo tiene un gran canal de televisión. tem um grande canal de televisão. Él tiene televisión. Ele tem a televisão. Yo tengo televisión. Eu também tenho a televisão. Él tiene radio. Ele tem rádio. Yo tengo radio. Eu tenho rádio. Él hace eventos multitudinarios Ele faz eventos com multidões. y les va bien. E se vai bem. Nosotros los hacemos Nós também fazemos. y viene gente de todo el país E vem gente de todo o y país. nos va bien. E nós vamos Lo que bem. el padre tiene O que o meu pai tem, es del hijo también. o filho também. Lo que nosotros tenemos O que nós também es temos, tuyo también. eu também terei. Es tuyo también. Esse teu é meu também. Então, obrigado, papai. La unción de los padres A unção dos pais cubre a los hijos vem para os filhos. y los hijos conquistan el doble. E os filhos vão conquistar o dobro. Pastor Nelson, Pastor Nelson, en 5 años em 5 anos, Dios te va a extender por todo el país. Deus te vai estender por todo o país. Lo que hizo con nosotros O que aconteceu va a comigo pasar contigo. vai acontecer contigo. De padre a hijo, De pai para filho. eso puede pasar. É o que vai passar. Amém? Aleluya. Aleluia. Glória a Deus. La victoria de los padres A vitória dos pais se traslada a los hijos. vem para os filhos. Quiero esa relación Esta relação es la que desata la victoria. é a que desata, que libera as vitórias. Por eso yo quiero, antes de irme Porém, eu quero, antes de voltar de Brasil, do Brasil para a Argentina, asegurarme ficar seguro que cada uno de ustedes entienda que cada um de vocês entendam que Dios quiere darles una vida de que victoria, Deus quer dar para vocês uma vida de vitória. pero tienen que ser hijos, Porém, temos que ser filhos. tienen que adoptar a un hombre de Dios Temos que adotar ao homem de Deus como un padre, como papai. y ese padre E esse pai te tiene que reconocer tem que te reconhecer como un hijo. como filho.
y cubrirte. e cobrir-te. Allí se desata Aí se la desatará autoridad sobre una vida a autoridade sobre uma vida para conquistar en el mundo espiritual. para conquistas no mundo espiritual. El pastor Ricardo O pastor Ricardo, a fin de año va por segunda vez a Argentina. no final deste ano, irá pela segunda vez na Argentina. Él ya había ido 2 veces antes Ele já tinha ido 2 vezes antes con una organización. com uma organização. La tercera vez que él va, A terceira vez que ele lo vai, llevo yo, eu levei un hijo. o filho. Y fue a una ciudad desconocida, E foi a uma cidade desconhecida, Olavarría, Olavarria, muy pequeña, pequena. a los eventos que había ido antes. Aos eventos que foi antes, Llevó 5.000 pastores. levou 5.000 pastores. Al evento que organizamos nosotros, Ao evento que a nossa igreja organizou, llevamos 70.000 levamos 70.000 y unos 30.000 hermanos. e mais 30.000 irmãos. Llevamos 100.000 personas Alcançamos 100.000 a pessoas una ciudad de 140.000. em uma cidade de 140.000 pessoas. La policía A polícia tuvo que cerrar toda la ciudad. teve que fechar todas as cidades No entrábamos más. para que não entre mais ninguém. Toda la iglesia de Argentina Toda a igreja da Argentina fue a mi ciudad foi à minha cidade a recibir de esta unción. receber desta unção, Porque ese evento porque este evento fue organizado por un hijo. foi organizado por um filho. Ahora la cuarta vez Agora será a quarta vez. va con nosotros también. Também ele irá conosco. Lo estamos organizando nosotros. Nós estamos organizando também. Y ya vamos a un estadio. E agora vamos para um El estádio, estadio más grande de América cubierto. o maior estádio coberto da América. 77.000 personas sentadas. 77.000 pessoas sentadas. Y va a ser un éxito E vai ser êxito, porque lo organiza un hijo. porque quem organiza é um filho. Cuando hay una relación de padre e hijo, Quando há uma relação de pai e filho, no hay límites não há limites para la conquista. para conquistas. Acabo de alquilar en Olavarría, rentar, Acabam de alugar em Olavarria, un estadio de 5.000 personas um ginásio para 5.000 pessoas, para nosotros, para nós. porque el pastor Ricardo Porque o pastor Ricardo está creciendo y creciendo y creciendo. está crescendo, crescendo e crescendo. Y si mi padre E crece, se o meu pai cresce, yo puedo crecer. eu também vou crescer. Así que voy a salir de la iglesia Assim vamos sair da igreja y la vamos a sacar a ese e estadio vamos para o estádio. y nos vamos a ir a multiplicar. E ali vamos nos multiplicar. Porque mi padre se multiplica, Porque se o meu pai se multiplica, yo me multiplico eu também me y multiplico. usted se va a Eu multiplicar. também me multiplicarei. Es una relación de padre a hijo. É uma relação de pai para filho. Ahora quiero decirte una gran verdad. Agora eu quero te dizer uma grande verdade. Esa relación Essa relação tiene compromiso. tem compromissos. Yo soy un buen hijo, Eu sou um bom filho, obedezco. obedeço. El pastor Ricardo O pastor Ricardo nunca me pregunta a mí, nunca perguntou a mim, Pastor Gustavo, pastor Gustavo, ¿usted quiere hacer esto? você quer fazer isto? El pastor Ricardo me dice, E o pastor Ricardo me disse, Pastor Gustavo, pastor Gustavo, haga esto. faça isto. Una vez, Uma vez, cuando él fue a Olavarría, quando ele foi para Olavarria, yo le digo, Pastor Ricardo, eu lhe disse, pastor Ricardo, ¿a usted le gustaría que yo suba la señal al satélite para que lo puedan ver en Colombia en vivo? pastor Ricardo, você gostaria que eu ponha o sinal deste evento no satélite para que a Colômbia possa te ver ao vivo? Me pasaron el precio $2.000 Me passaram o preço, $2.000. y él me dijo, sí, pastor, E ele me disse, sim, pastor, qué bendición. que bênção. Así que cuando llegó el día del evento, Assim, quando chegou o dia do evento, yo contraté el satélite eu contratei um satélite y estaba ocupado, saturado, e o satélite estava lá ocupado, saturado. y tuve que ir a otro a contratar un satélite mucho más grande E aí tive que procurar outro satélite muito maior. y el precio se multiplicó. E o preço se multiplicou. Pasamos a pagar $4.000 Passamos a pagar $4.000. y yo le había dicho al pastor, ¿usted quiere que lo haga? E eu tinha dito para o pastor, você quer que eu Y faça? él me dijo, sí. Sim. Ahora no le podía decir, pastor, no me alcanza. Aí agora eu não podia chegar para o pastor e dizer, agora eu não posso mais. Entonces lo tuve que contratar Então tive que contratar al doble del precio. pelo dobro do preço. Así que estaba el evento en marcha Então, enquanto o evento estava em marcha ainda lá dentro, y terminó la reunión e a reunião terminou, y lo llevo al pastor a una
oficina Eles levam o pastor a um escritório y el pastor estaba recibiendo mensajes. e o pastor estava recebendo Le mensagem. dice, tremendo pastor, E disse: tremendo, pastor. nos están viendo de Estados Unidos, Nós estamos vendo nos Estados Unidos. nos están viendo de Japón, Nós estamos vendo no Japão. tengo mensajes de todo el mundo. Tem uma mensagem de todo mundo. Me dice, vamos a hacer algo, Vamos fazer algo. saque las otras reuniones también en vivo. Sabe, também faça as outras reuniões ao vivo. Y a mí se me cayó la mandíbula. E aí a minha boca caiu. Abri a boca. Terminamos pagando, Terminamos pagando ¿cuánto es? 50.000 pesos. $12.000. $12.000. Más de $12.000. Mais de $12.000. Porque mi padre me lo pidió Porque meu pai me pediu que lo hiciera. que eu fizesse. Para sorpresa mía, Para minha surpresa, cuando terminó el evento, quando o evento terminou, estaba todo pago. tudo estava pago. Cuando hay una relación de obediencia, Quando há uma relação de obediência, Dios prospera, Deus prospera, Dios bendice. Deus abençoa. Mi vida ha sido prosperada Minha vida tem prosperado en la obediencia a mi padre. pela obediência ao meu pai. El primer requisito de un hijo O primeiro requisito para um filho es ser obediente. é a obediência. La obediencia A obediência desata sujeción. libera a sujeição. O sea, si yo voy a ser obediente, Se eu serei obediente, tengo que aceptar todo tenho que aceitar tudo lo que mi padre me dice. o que o meu pai me diz. Cuando yo voy a Colombia, Quando eu vou à Colômbia, lo único que digo, o único que digo, amén, pastor, amém, pastor, amén, pastor, amém, pastor, y después, e depois, amén, pastor. amém, pastor, Recibo órdenes, recebo ordens, vuelvo a Argentina volto para a Argentina y las pongo en marcha, e ponho em marcha, y Dios me prospera, e Deus me prospera, y Dios me levanta e Deus me levanta como un hombre de autoridad, como homem de autoridade, porque estoy sujeto a autoridad. estou sujeito a uma autoridade. Un hombre que está bajo autoridad O homem que está debaixo de autoridade tiene autoridad. tem também autoridade. La segunda requisito O segundo requisito de un buen hijo, de um bom filho, honrar a su padre. honre a seu pai. Todas las veces Todas as vezes que yo he viajado a Colombia, que eu tenho viajado para a Colômbia, he llevado un presente, eu levo para ele um presente, algo que honre a mi padre. algo que honre ao meu pai. Una vez Uma vez hice construir una vasija de barro eu construí uma vasilha de barro con tierra de Olavarría com a terra de Olavarria por un alfarero por artesão y la pintamos de color oro que é um oleiro e também pintou de cor de ouro. y le llevamos eso al pastor. E levamos isso para o pastor. Y el pastor en la plataforma E o pastor, assim, na plataforma, abre ese regalo abriu o presente y mira y dice, ¿qué es esto? e olhou para mim e disse: o que é isso? Y yo le digo, pastor, Eu disse: pastor, hicimos construir esta vasija nós construímos essa vasilha que no tiene forma de ninguna antes creada. que tem uma forma que nunca foi criada. Es única. É única. Así es usted. Assim é você. Una vasija única Uma vasilha única, creada por el alfarero. criada pelo oleiro. Y él se largó a llorar E ele se largou para chorar delante de una multitud. diante de uma multidão. La otra vez que fui, A outra vez que eu fui, pedí al ejército de Argentina perdi o meu exército na Argentina. Não, ao exército da Argentina. que me regale una gorra de general. Que o presenteasse com um chapéu de general da Argentina. Y se la llevo en un paquete de regalo. E aí eu a levo num pacote de presente. Y él me hace subir a la plataforma E ele me fez subir ao altar. y me saluda. E o saúda. Y cuando le voy a dar el regalo, E quando eu dei o presente, le digo, pastor, eu disse: pastor, yo vengo a reconocerlo eu venho a te reconhecer como el general del avivamiento de esta generación. como o general do avivamento desta geração. Y la iglesia, E a ¡guau! igreja, Y el pastor, ¡guau! e o pastor, uau! Lo honré. Honre. Él se puso la gorra de general Ele pôs o chapéu de um general delante de todo el mundo. diante de todo o mundo. Estaba saliendo en vivo a todo el mundo. Estava ao vivo para todo o mundo. Yo lo fui a honrar. E eu fui a ele para honrá-lo. Siempre que voy a Colombia, Sempre que eu vou para a Colômbia, yo lo honro. eu honro. Él me lleva a comer Ele me levou para comer a los mejores restaurantes de Colombia. aos melhores restaurantes da Colômbia. Cada vez que él me lleva, Cada vez que ele me levou, yo me escapo, yo me levanto al baño, eu me levanto no banheiro, al bañero,
vou pagar a conta. Y cuando él llama al garzón, E quando ele chama o garçom, la cuenta, dá conta. le dice, no debe nada. O garçom disse, tu não deves nada. Pagó él, Ele te pagou, pago yo. eu paguei. Y siempre lo sorprendo, E ele sempre fica surpreso, porque él es mi padre porque é meu pai. y yo lo honro. E eu o honro. Cuando hay esta relación, Quando há uma relação como essa, padre e hijo, de pai para filho, todo lo que él tiene tudo que ele tem viene hacia mí, vem para mim, porque soy un hijo espiritual. porque eu sou um filho espiritual. Tercera requisito, Terceiro requisito, fidelidad. fidelidade. Yo soy un hombre muy próspero Eu sou um homem muito próspero. y Dios me ha bendecido mucho. Deus tem me abençoado muito. Soy 100% fiel con mis diezmos. Eu sou 100% fiel com os meus dízimos. De todo lo que Dios me da, De tudo que Deus me dá, de todo lo que entra a mi casa, de toda a renda que entra para a minha casa, venga de donde venga, da onde vier, yo aparto mis diezmos eu separo os meus y dízimos van para mi Padre. e dou para o meu pai. Lo que Dios me da es mucho. O que Deus tem me dado é muito. Mis diezmos son muchos, Meus dízimos são muitos, pero 100% fiel porém 100% fiel soy con mi Padre. eu sou com o meu pai. Y todos los meses E todos os meses van mis diezmos vão em meus dízimos para Él, para Ele, como mi autoridad. como minha autoridade. Por eso mi bendición Por isso minha bênção sigue creciendo. segue crescendo. Yo no doy el diezmo de algo, Eu não dou o dízimo de algo, yo doy el diezmo de todo. eu dou o dízimo de tudo. Por eso Dios prospera todo. Por isso Deus prosperou tudo. ¿Sabe cómo funcionan los diezmos? Sabe como funciona o dízimo? Es como un techo. É como um teto. Todo lo que usted diezma Tudo que você dizima entra debajo de ese techo entra debaixo do teto y está protegido. e está debaixo de proteção. Si usted tiene un negocio Se você tem negócios y de su ganancia diezma, e da sua renda você dizima, ese negocio está bendecido esse negócio está abençoado. y nada lo puede detener. Nada te pode deter. Si usted tiene un empleo Se você tem um emprego o dos, ou dois, o en la casa hay dos empleos, uma casa e dois empregos, de los dos sueldos de teu salário, se debe diezmar você deve dizimar. y esos dos sueldos están protegidos. E os teus salários estão protegidos. El diablo no puede tocar O eso. diabo não pode tocar nisso. Por eso yo Por isso eu diezmo todo, dizimo tudo. de todo lo que me dan, De tudo que me dão. aparto mi diezmo Separo o meu dízimo y los envío a mi Padre. e os envio para o meu pai. Él me bendice E ele me abençoa. y yo prospero. E eu prospero. Todos los meses Todos os meses diezmo más. dizimo mais. Desde hace 5 años Já faz 5 anos y ahora he aumentado mi bendición, e agora a minha bênção tem aumentado. porque no solamente diezmo, Porque não apenas dizimo, sino que envío una ofrenda para mi pastor. como também envio uma oferta para o meu pastor. Eso es algo que yo decidí hacer. Isso é algo que eu decidi fazer. La Biblia no me lo manda. A Bíblia não me La manda. Biblia me manda a ser fiel con mis diezmos. A Bíblia manda ser fiel com os dízimos. Pero todos los meses Porém, todos os meses yo envío mis diezmos eu envio meus dízimos y una ofrenda a mi pastor. e uma oferta para o meu ¿Y pastor. sabe qué estoy haciendo? E sabe o que é que eu estou fazendo? Cada vez prosperando más. Cada vez eu prospero mais. Porque es una condición Porque é uma condição de un hijo espiritual de um filho espiritual ser fiel con su padre. ser fiel com seu pai. Y la bendición se desata. E a bênção é liberada. Iglesia de Brasil, Igreja do Brasil, Dios te quiere dar conquistas. Deus está desejando te dar conquistas. Pero te pregunto por última vez, Porém, eu te pergunto pela última vez: ¿de quién eres hijo? de quem és filho? Si yo viviera en Chao Pessoa, Se vocês vieram para João Pessoa, si yo viviera en Chao Pessoa, se eu vim para João Pessoa, yo me congregaría en esta iglesia. eu congregaria nesta igreja. Porque nosotros estamos cubriendo a su pastor Porque nós estamos cobrindo o seu pastor. y a nosotros nos está cubriendo el pastor Rodríguez. E a nós quem está nos cobrindo é o pastor Rodrigues. El aceite que cae sobre mi vida, O azeite que cai sobre a minha vida, cae sobre la vida de él cai sobre a minha vida y também. va a caer sobre los hijos de esta E vai iglesia. cair sobre os filhos desta igreja. Y yo le puedo asegurar algo, Eu te posso assegurar algo. es una unción poderosa. É uma unção poderosa. Yo quería terminar este último día Eu queria terminar esse último dia enseñando esta verdad ensinando essa verdade. para que en esta iglesia
para que nesta igreja nazcan hijos espirituales. nasçam filhos espirituais. Que le digan, Pastor Nelson, Que ele diga, Pastor Nelson, yo quiero ser un hijo de esta casa eu quero ser um filho desta casa. y voy a ser un buen hijo. E vou ser um bom filho. Y yo te aseguro algo, E eu te asseguro algo. vas a ver la bendición de Dios, Acontecerá a bênção de Deus. vas a ver la gloria de Dios. Passará a ver a glória de Deus. Si no tienes un lugar donde congregarte, Se tu não tens ainda um lugar para congregar, yo quiero animarte eu quero te animar. que seas un hijo de este Que ministerio. sejas um filho deste ministério. Si no tienes o estás en una situación espiritual difícil, Se tu não tens ou estás numa situação espiritual difícil, tienes que orar, tens que orar. porque tu victoria Porque tua se vitória va a desatar se vai liberar cuando tengas un padre. quando tiveres um pai. 12 años 12 anos. no vi una victoria. Não tive uma vitória. En 5 años, 5 anos. todos los días de mi vida, Todos os dias da minha he vida visto victorias tenho visto vitórias. y voy a seguir viéndolas E você a seguir vendo-as. porque tengo un padre. Porque tem um pai. ¿Quién es tu padre? Quem é teu pai? Necesitas un padre espiritual, Necessitas de um pai espiritual. alguien que te cobije, Alguém que te corrija. que te reciba como hijo, Que te receba como filho. tener una relación espiritual Que tenha uma relação espiritual. de lealtad y fidelidad E fidelidade. y honra, E honra. y vas a ser un hombre próspero, E serás um homem vas a ser próspero. una mujer de conquista, Serás uma mulher de conquista. vas a ver los cielos abiertos Verás os céus y abertos. Dios hará cosas grandes E contigo. Deus fará coisas grandes contigo. Esta noche Essa noite vamos a orar vamos orar por todos, por todos. pero yo te animo a algo, Porém, eu te animo para algo. que puedas tomar una decisión Que tomes uma decisão. y busques un padre espiritual, E busque um pai espiritual. alguien que tenga unción. Alguém que tenha unção. No busques una organización. Não busque apenas uma organização. Yo fui pastor de una Eu organización fui pastor de uma organização. y nunca logré nada en mi vida. E nunca alcancei nada na minha vida. Cuando el Espíritu Santo Quando o Espírito Santo me dio un padre, me deu um pai, yo prosperé. eu prosperei. Ayer alguien me pedía oración. Ontem Me pedía oración alguém me pediu oração para prosperar. para prosperar. Yo le dije, espere hasta mañana, Eu disse, espere para esta manhã. porque yo necesitaba que entienda Eu que necessitava que entenda que la prosperidad que a prosperidade no se desata por una oración. não se libera apenas com uma oração. La prosperidad viene cuando uno tiene un padre A prosperidade se libera quando você está debaixo de um pai. y la unción cae sobre tu E vida a unção cai sobre a y tua vida comienzas a e prosperar. começas a prosperar. Póngase pie en esta noche. Fique em pé nesta Yo noite. quiero pedir a los hermanos que me acompañen un momento. Eu quero que os irmãos do louvor me acompanhem nesse momento. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Tens que tomar uma decisão. Si yo te preguntara personalmente Se eu te perguntar pessoalmente, en la oficina, no escritório, ¿de quién eres hijo? de quem tu és filho, ¿Qué podrías decir? o que você poderia dizer? Yo creo que la mayoría Eu creio que a maioria diría, yo no tengo un padre. diria, eu não tenho pai. Puede decir, voy a una iglesia. Pode dizer, eu Voy a una iglesia. vou a uma igreja. Eso no te hace un conquistador. Isso não te faz um conquistador. Te voy a dar una señal Eu vou te dar um sinal de que no tienes un padre. que não tens um padre. Hay insatisfacción, Há insatisfação, frustración frustração en el corazón. em seu coração. 12 años de mi vida 12 anos da minha vida, sentí esa frustración. eu senti essa frustração. Yo sabía Eu sabia que tendría que haber más, que teria que ter mais. que tenía que haber una manera Teria que haver uma de maneira salir de adelante. sair para adiante. Por 12 años no la encontré Por 12 anos não a encontrei. y tenía diploma de pastor, Tinha diploma de pastor, títulos de teología títulos de teologia. y vivía en fracaso. E minha vida era um fracasso. Cuando Dios me dio un padre, Quando Deus me deu um pai, comencé a ver la gloria de Dios. comecei a ver a glória de Deus. En esta noche Nesta noite, yo quiero orar por tu vida, eu quero orar pela tua vida por las personas que necesiten un milagro. e para as pessoas que necessitam de milagre. Mientras adoramos a Dios, Enquanto adoramos a Deus, yo quiero pedirte que vengas aquí adelante eu quero te pedir que você que deseja unção venha adiante y vamos a orar por tu e vida. oraremos pela tua vida. Vamos a adorar a Dios. Vamos orar a Deus. Vamos a adorar. Pastora Luciana, ven por favor. A pastora Luciana, venha aqui, por favor. Yo quiero reconocer Eu quero reconhecer a estos
con algo que nunca pensaron que iba a pasar. Com algo que eles não pensavam que iria acontecer. Ellos fueron con una propuesta Eles foram com uma proposta de una tercera persona, de uma terceira pessoa. que fue como un mensajero. Ele foi como um mensageiro. Y el Espíritu de Dios me habló a mí E o Espírito de Deus falou para mim y me dijo lo que yo quiero hacer, o que eu quero fazer. lo quiero hacer con él. Eu falei com ele. Y él nunca se imaginaba E ele nunca se imaginou lo que Dios iba a hacer, o que Deus iria fazer. mucho menos la pastora. Menos a pastora. Y comenzamos a conocerlos. E começamos a conhecê-los. Y desde entonces hasta ahora E desde então até agora, me di cuenta que Dios no se equivoca, e dei conta que Deus não errou. porque son personas fieles, Porque são pessoas fiéis, hijos espirituales. filhos Por espirituais. eso quiero, delante de todos ustedes, Eu quero dizer a todos que vocês sepan que ellos son hijos de este ministerio. que saibam que eles são filhos Y la unción de Colombia, que a unção da que glória cae sobre nosotros, cai sobre nós, que también caerá sobre ellos. também cairá sobre eles. Y que todas las personas E todas as pessoas que estén bajo este que ministerio estejam debaixo desse recibirán el mismo aceite, receberão o mesmo azeite. pero aún mayor, Porém, algo maior. porque el Señor me enseñó algo. Porque Deus me ensinou algo. El aceite cae por la cabeza, O azeite cai na se cabeça, siente por todo el cuerpo, desce pelo corpo todo. pero donde más se condensa, donde más se junta, Porém, onde mais se junta, onde mais se condensa, es el borde de los vestidos. é na borda dos vestidos. Así que yo quiero que se preparen, Assim eu quero que se preparem. los que van a estar en este O ministerio. que vai acontecer nesse ministério. No miren al hombre y a la mujer que antes conocían, Não olhem para a mulher e para o homem que antes vocês conheceram. porque Dios hizo una mudanza. Porque Deus fez uma mudança. Yo quiero que vean a un siervo de Dios y a una sierva de Dios, Eu quero que vocês vejam um servo e uma serva de Deus. que van a ser respaldados por Dios. Que serão respaldados por Deus. Yo creo de todo corazón Eu creio em todo o coração. que João Pessoa Deus é uma pessoa. será la Olavarría de Argentina, Será uma lavaria da Argentina. que pastores de muchos lugares del país Pastores de muitos lugares deste país vendrán a esta ciudad virão a essa cidade a buscar de Dios. buscar de Deus. Muchas cosas ocurrirán, Muitas coisas ocorrerão. muchas almas se convertirán. As almas se converterão. Y a estos siervos sencillos que hoy ven, E aí, esses servos simples que yo les aseguro algo, eu vos asseguro, si no, no estaría aquí, senão não estaria aqui. los van a ver crecer. Porque vocês verão a Y crescer. esse crecimiento E esse crescimento se debe a esta relación, deve a esta relação padre a hijo, de pai para filho, hijos a padres. filhos para pais. Yo con ellos hablo las cosas bien claras, E com eles falo coisas bem claras, las cosas por su nombre, as coisas pelo seu nome. les digo las cosas duras E digo coisas y duras las cosas blancas, e as coisas brancas, lo más difícil o mais y difícil lo más sencillo, e os mais simples. y ellos lo reciben E eles recebem con un corazón humilde. com o coração vivo. Por eso yo sé Por isso eu sei que serán indetenibles que serão imparáveis en esta tierra. nessa terra. Pastor Nelson, Pastor Nelson, Pastora Luciana, pastora la Luciana, unción que va a caer sobre ustedes o que vai cair sobre vocês. desde hoy en adelante, E hoje para desde frente, ayer, desde ontem, porque el Espíritu dijo hoy comienza, hoje começa. serán indetenibles. Será No teman, não teme. porque un hijo no teme, Porque o filho não teme. sabe que está respaldado. Sabe que está respaldado. No teman Não teme. a todo lo que van a enfrentar. Tudo que irão enfrentar. Y Dios pondrá detrás de ustedes E Deus poderá colocar atrás de vocês cientos de hijos centenas de filhos. y más adelante miles. E mais adiante milhares. Y te hará un padre de multitud. E serás um pai de multidões. Pastora Luciana, Pastora Luciana, serás una madre de una multitud. será mãe de multidões. Dios pondrá la unción, Deus poderá la sabiduría sabedoria para apacentar un pueblo grande. para apresentar um povo grande. Por eso yo quiero orar hoy todo lo que necesiten, Por isso eu quero esta orar unción, que necessitam de Jesus. porque algo va a pasar en tu vida. Porque algo está Yo passando. le pedí una señal Eu pedi sinal que Dios esta semana de Deus essa semana que viene, que vem. yo sé que muchos de ustedes Eu sei que muitos de vocês tienen dudas têm dúvidas de qué hacer. de que fazer. Voy acá, hago acá, ¿qué hago con mi vida? Porque eu vou para lá, vou para cá, o que faço da minha Y vida? el Señor me dijo, E o Senhor me les disse: voy a dar una señal. eu vou dar um sinal. La próxima semana Na próxima semana, en su corazón em seu coração, estará
sinal claro de que este es tu lugar. que esse é teu lugar. Y vas a hacerlo con seguridad. E tu vais fazer isso Y Dios te va a prosperar. e Deus te faz prosperar. Vamos a orar al Señor. Vamos orar.